Bom dia, amadas, graça e paz. Bora lá para nossa lição 18? A mulher videira. Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. Juízes 9:12. A terceira mulher da nossa lista é a mulher videira, a alegria da festa e a alma da casa. É aquela de quem o grupo reunido à mesa diz: Ah, se a fulana estivesse aqui. Ela não se caracteriza pela esperança como a oliveira, nem pela doçura da figueira, mas é responsável por trazer a alegria necessária e faz tudo ficar mais leve. É tão interessante isso, né? Porque ela faz tudo ficar mais leve, nada fica pesado, né? Quantos de nós, né, nos assentamos a rodas ou conversamos com outras pessoas que faz a gente se sentir pesada, né? É uma coisa ruim. E ela fala aqui que a mulher videira, não. Ela faz tudo ficar mais leve, por mais pesado, né, que as tribulações estejam, as situações estejam, sempre tem a palavra, né, do Senhor para nos deixar mais leve. A própria palavra diz, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, a mulher videira é essa pessoa. Sou grata por ter mulheres videiras na minha vida, extremamente necessárias em minha caminhada, né? Eu faço das palavras delas as minhas palavras, né? Como eu sou grata a Deus por ter mulheres ao meu lado que me ajudam na caminhada, me ajudam a enxergar coisas que ao primeiro momento eu não enxergo, né? Que podem me falar, olha, não é por aí o caminho. Mulheres que me amam, que me sustentam, mas que também me trazem a correção quando é necessário, né? É muito bom, né? O Senhor tem me presenteado com mulheres assim, eu sou grata a Deus. A mulher videira gosta de celebrar e faz isso como ninguém, né? Eu estava assistindo uma mensagem, né? Eu já nem sei onde que é mais, porque é tanta coisa que eu leio ou ouço, né? Mas eu anotei que o remédio para a inveja é a celebração. Olha só que coisa mais interessante, né? Quando temos inveja de alguma pessoa ou de alguma situação, como nós vamos trazer cura para o nosso coração? Celebrando o que aquela pessoa fez, celebrando o que a vida daquela pessoa está construindo. Celebração, né? Então, que a gente possa colocar isso dentro do nosso coração e da nossa mente. Nossa, passou essa nuvenzinha de inveja? Não, eu vou celebrar, porque olha só como minha irmã tá, olha só como ela cresceu. Senhor, abençoa a vida dela, que o Senhor derrame mais sobre a vida dela. Eu vou trazer celebração. E esse é um antídoto para que a inveja vá embora. Olha que coisa maravilhosa. Se não tiver dinheiro, um bolinho e uma vela resolvem qualquer problema. Se alguém vai visitá-la, a primeira ação é abrir a geladeira com uma cebola e algumas batatas, prepara um banquete. E ninguém frita um ovo igual ao dela. Alegra as pessoas com o que prepara na cozinha e com uma sopinha restaura o marido fragilizado daquela gripe mais sofrida que um parto. Aliás, dizem as más línguas que Deus deu a dor de parto à mulher para que ela entendesse que um homem o que é um homem gripado, né? Quem de nós já não passou por isso, né? Tantas coisas, tantas dores nós passamos, né? E o Senhor é tão bom, Ele nos sustenta, né? Nós temos essa força que não vem de nós, mas vem dele, né? Nós somos mulheres resilientes, né? E o que acontece? O homem não, né? Qualquer dorzinha, qualquer coisa já dá um piripaque, aquilo se torna uma coisa monstruosa, que é terrível, você nunca sentiu nada igual, né? E nós somos chamados a ser auxiliadores, né? Acima de tudo, ela usa a mesa para curar relacionamentos, restaurar pessoas e unir a família. Né? O que nós temos feito à nossa mesa? O que será que tem sido a mesa da nossa casa? Com os nossos filhos, com nossos familiares, o que tem sido gerado nas nossas mesas de encontros, nos nossos almoços, né, com amigos, com irmãos da igreja, o que tem sido gerado nessas mesas? Será que a gente tem coragem de falar?
né? Será que a gente tem ousadia de nos confrontar a nós mesmas e falar, Senhor, o que eu tenho gerado na nossa mesa, né? Quando teve o chá de cozinha da Luma, né? Uma das coisas que o Senhor levou a ministrar a vida dela é que o melhor de tudo, o melhor tem que estar na mesa da casa dela, né? Às vezes a gente arruma a mesa para pessoas de fora que vêm para nossa casa. E para nossa família, o que nós temos feito para nossa família? Nós temos como que fala, tentado realmente ter um dia para a família, especificado um dia para a família, ó, sem nada, sem comemoração de nada, de aniversário ou de data comemorativa. Não, hoje eu vou sim, vou fazer um almoço, eu vou fazer uma janta especial para minha família. Eu vou arrumar, vou colocar a minha melhor toalha, o meu prato, o meu copo e vou fazer a janta que a minha família ama. Tem uma comida aqui em casa que eu faço que eu não aguento fazer mais, né? Eu falo para os meus filhos assim: olha, não dá, vocês não estão enjoados disso, porque toda vez que a gente se reúne, eles falam: mãe, você vai fazer? Mas assim, se eu fiz a semana passada, essa semana eu faço de novo. E a semana que vem de novo, né? Então eu falo, mas vocês não enjoam disso? Não, mãe, essa é a nossa comida preferida. E graças a Deus, é assim, é a comida preferida da família inteira, do meu esposo, do meu filho, da minha nora, da minha filha e do meu genro, né? É a família preferida, é a comida preferida deles. Então eu consegui juntar tudo, né? Mas assim, é bom demais, porque é algo que a gente sente que é gostoso, né? A família gosta de estar ali assentada e ainda falar: faz isso, mãe, tô com vontade de comer isso, né? É tão gostoso quando o nosso esposo fala assim: olha, tô com vontade disso, né? Que delícia, né? Ontem o meu esposo falou assim para mim: olha, tô com vontade de ir no cinema, vamos no cinema? Olha, isso é bom demais, gente. São pequenos detalhes que, se a gente deixar, o dia a dia vai tomando conta da nossa vida, né? E as nossas mesas vão se tornando mesas pesadas, mesas rancorosas, amarguradas, corriqueiras, enquanto o Senhor quer ter momentos especiais conosco em família, nas nossas mesas, né? Como já tivemos, né, nos meses passados, a mesa com Jesus. Esse mês a gente deu uma parada por conta de muitos eventos na igreja, né? Então não conseguiria ir, né? Eu vou falar isso mais à frente, né? Então a gente tem que saber aquilo que é o caminho certo a tomar naquele momento e um momento de falar não, não é por esse caminho que eu vou, né? Então é muito bom quando a gente é guiada pelo Espírito Santo, porque a gente não se intimida com as situações nem com as pessoas, porque nossa identidade está gerada. Vamos continuar. Mulher videira é alegria em pessoa. É maravilhoso tê-la por perto, porque pessoas desse tipo são felizes e satisfeitas, né? Como é ruim a gente estar perto de uma pessoa insatisfeita que reclama de tudo, não tem satisfação em nada, né? É aquela mulher goteira que a gente falou na lição passada, né? Como é terrível. Tenho visto mulheres ocupando lugares que Deus nunca planejou para elas, e em vez de espalhar alegria, são tomadas pela decepção, frustração, ansiedade e depressão. Né? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo, né? Quando nós sabemos qual é o nosso lugar, nós não vamos ficar decepcionada com as coisas, né? Ah, mas era para ser assim, não foi. Eu não vou me decepcionar, porque eu sei no lugar que o Deus me colocou. Se frustrar, menos ainda, porque eu não crio expectativa. Para mim, não ter frustração, eu não crio expectativa em pessoas ou em situações. Acontece aquilo que acontecer. Por quê? Porque se eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, eu não vou me frustrar, né? Porque eu não crio expectativa. Ansiedade, eu não fico ansiosa. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, né? E se eu creio nisso, se eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, eu vou esperar com paciência naquilo que Ele vai fazer. Depressão, né? Isso é um estado físico também, não é só emocional. É que nem o filho do pastor Jeff, né? O Isaac. Ele tem depressão, né? E isso é um estado físico, por quê? Porque o corpo dele não produz, deixa eu lembrar a palavra,
Ele não produz certos... me fugiu a palavra. Lá vem a névoa mental da menopausa. Ele não produz o que é preciso produzir dentro do corpo dele. Existem coisas que nós produzimos, né, dentro da nossa mente, são ali produzidas, gerados, né? Não são enzimas, é outro nome, tá? Eu falei isso aqui, mas não é isso, é outro nome. Para que, que nem a adrenalina, que a gente sente, a serotonina, a melatonina, né? São coisas que o nosso próprio corpo produz para que nós tenhamos ânimo, alegria, né? A gente se sinta bem. Então, na verdade, a depressão do pastor Isaac é físico, é falta de produção de algumas coisas químicas dentro do corpo dele. Então, por isso, precisa tomar medicação para que isso seja produzido. E existe sim a depressão por conta de situações que nós vamos guardando da nossa vida, vamos guardando, guardando e deixando com que o nosso passado tome conta do nosso presente e não nos deixe enxergar um futuro, né? Então, o que que acontece? Nós não sabemos qual é o nosso lugar. O lugar na nossa casa, né? Somos esposa, é um privilégio sermos esposas, temos um esposo, uma casa para cuidar. Quantos de nós já falamos, nossa, mas que saco, eu tenho que limpar essa casa de novo, né? E aí, nós temos uma casa, tem gente que não tem casa. Ou falamos, nossa, vou ter que fazer almoço, vou ter que fazer comida de novo, não aguento mais fazer comida. A gente tem comida para fazer. Tem pessoas que não têm comida para fazer, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, nós temos poder nas nossas palavras, né? É lógico, de vez em quando sai alguma coisa, sai, lógico que sai, né? Mas assim, vamos tomar consciência, porque quando a murmuração se torna cotidiana, repetitiva, aí já se tornam palavras de maldição na nossa vida. Então vamos tomar cuidado com isso. A videira da parábola, entretanto, recusou-se a crescer acima das outras árvores, porque não queria deixar de produzir o vinho. Olha só, né? Ouvir a direção de Deus para que a gente possa produzir algo. Então, prestar muita atenção, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos tenta fazer coisas que não são da vontade de Deus, né? E para mim, assim, é tão maravilhoso. Às vezes eu me pego muito agitada e quando eu me pego assim, eu falo, Senhor, eu tô fora do centro da tua vontade. Então me mostra, me revela aonde eu falhei para que eu retorne à tua vontade. Né? E assim, eu choro porque quando o Senhor me mostra onde eu caí, eu choro e eu falo, Senhor, mas eu não queria. E ele fala assim, olha, me entrega e recomeça de novo, recomeça de novo. E aí eu me alegro porque eu falo, Senhor, quão grande é esse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, né? Que o Senhor nos levanta novamente, nos dá mais uma oportunidade para voltarmos a estar alinhada com o teu propósito. Que alegre a Deus e os homens. Se você é como a videira, não permita que roubem a sua alegria, nem deixe que lhe digam, você brinca demais, modere. Eu já ouvi isso. Né? E durante um tempo eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, né? E falei para ele, Senhor, eu não quero ser assim, né? Porque, e aí, como que eu fico? E o Senhor falou assim para mim, não, né? É o que está escrito assim, não, porque essa é sua essência, é sua essência, foi eu que te criei assim, né? Foi eu que te criei com essa singularidade, com características que eu coloquei exatamente em você. Se Deus falou, está falado. Não aceite que meçam você com uma régua, que Deus nunca pretendeu que lhe servisse de medida. Né? Não vamos deixar que as pessoas nos midam, né? Nos meçam. Né? A gente lembra de Davi, quando Davi foi lá, né, lutar a guerra, lá, lutar contra, né, o Golias, o que Saul tentou? Saul falou assim, ó, pega a minha armadura e veste aí. E aí Davi veste aquela coisa enorme, pesada, e né, na hora ele fala, não, isso não me cabe, isso não me serve.
Não é com a tua armadura que eu vou lutar, mas eu vou na força do meu Deus, né? Então não queira vestir a roupa da sua irmã, não queira, vista a roupa que Deus te deu, né? E melhor ainda, né? Quando nós casamos e o Senhor fala que nós somos auxiliadoras, né? Às vezes nós achamos isso, né? Que agora eu vou ser eu que vou carregar a casa na costa. Não é isso, é um privilégio, né? Os nossos maridos, eles foram criados com força, né? Eles são fortes. Vocês podem ver, tudo que a gente pede para eles, eles têm força, né? Mas desde que nós falamos para eles, nós encorajamos eles, né? Ó, preciso pintar o rodapé aqui da minha casa, eu preciso pintar o rodapé da minha casa ainda, por conta dos cupim que teve aqui, que teve que tirar tudo, né? E quantas vezes eu falei, olha, precisa comprar tinta, quantas vezes? Daí eu falei assim, depois fala que mulher fala, né? Por quê? A gente tem que falar, mas a gente tem que ir com palavras de encorajamento, falar assim, meu amor, eu sei que você consegue, vamos lá, eu vou estar junto aqui, pertinho, falando assim, olha, vamos lá, pinta mais um pouquinho. Eu amo fazer isso, né? Aqui é sítio e lá fora a gente tem um lugarzinho de fazer horta, né? E eu não gosto de mexer na terra, né? Enfiando nas unhas, toda aquela terra, eu nunca fui disso, né? Mas o que que eu faço? Eu incentivo o meu esposo. Eu vou lá, sento lá debaixo, na grama, e fico lá. Olha que legal. Se cavucar mais um pouquinho aqui, se a gente plantar isso ali, né? Eu vou incentivando. E aí eu tenho a minha horta que eu tanto quero e tanto gosto, né? E todo mundo usufrui disso. Então, homens, eles funcionam quando a gente encoraja eles. Não quando a gente só murmura, oprime e manda, né? Eu ouvi certa vez que é isso, né? A nossa feminilidade, o que tá? Tá na nossa doçura, né? E quando a gente só impõe, eu vou, eu faço, eu posso, isso faz parte do homem, né? Não faz a nossa parte. Tira a nossa feminilidade, aquilo que o Senhor nos deu, né? Então, que a gente possa encorajar eles, em vez de só mandar, encorajar, falar palavras de encorajamento, né? Que eles são movidos assim também. A gente gosta de receber palavras de elogio, né? Mas quando chega na parte do nosso esposo, a gente acha que é obrigação, que eles têm que saber tudo. E por isso somos auxiliadoras, né? E temos que levar eles para frente, encaminhar, né? Às vezes é pesado, às vezes é difícil, demora um pouco mais, mas para isso que nós somos chamadas. Quando nós entendemos qual é o nosso lugar, qual a roupa que devemos vestir, que o Senhor nos deu, tudo se torna mais fácil, né? Não aceite que meçam você com uma régua que Deus nunca pretendeu e que lhe servisse de medida. A preocupação em agradar aos demais pode matar a sua autenticidade. Então não se aflija com o que as pessoas vão pensar ou com seus olhares de reprovação. Né? A palavra do Senhor diz sim que, né, nós devemos prestar atenção nas nossas atitudes, porque aquilo que eu fizer e que faça o meu irmão pecar, eu vou responder sobre isso, né? Mas aqui ele não está falando sobre isso, ele está falando da nossa identidade em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos, né, nós não vamos voltar atrás e não vamos ser medidas pela régua das pessoas, né? A gente vai ser quem Deus já determinou que nós sejamos, né? E às vezes as pessoas vão olhar com um olhar de reprovação, sim, para a nossa vida, mas que nós estejamos cientes que o que estivermos falando é da vontade de Deus e que o Senhor trabalhe nessa pessoa que nos olhou com um olhar de reprovação, né? Para que um dia ela entenda o que nós falamos. Continue produzindo vinho que alegra a tantos, mas lembre-se de carregar consigo o bom senso. Né? Então, aqui volta nessa passagem. Espera aí, eu sou quem eu sei qual é a minha identidade, mas eu tenho equilíbrio, zelo, temor e bom senso. Nem sempre devemos exalar a alegria expansiva a qualquer custo, pois isso é parte do exercício de sabedoria, né? Quem já viu, né? Olha, é, quem já viu, né? Pessoas, por exemplo, falando muito alto, gesticulando demais, e você vê aquilo é fora do normal, é fora do comum, tá fora do contexto da situação, do local onde a pessoa tá, né? Aquilo começa a incomodar, começa como uma brincadeira, daqui a pouco aquilo começa a incomodar. Uma coisa da qual eu não gosto,
né? Eu me sinto incomodada, é quando existe muita brincadeira com a palavra de Deus. Isso eu não gosto. Às vezes a gente brinca, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente brinca assim, do falar em línguas. Ah, chica lava saia, chupa bala house, né? Às vezes são umas brincadeiras, mas quando você encontra uma pessoa que na rotina dela, no cotidiano dela, ela constantemente usa a palavra para brincadeira, não dá certo. Isso não dá certo, né? Então é uma coisa que já não tem bom senso na coisa. E o exercício é a sabedoria. Nós temos que ter sabedoria e exercitar isso, porque senão, se nós não exercitarmos, daqui a pouco a gente está divagando por coisa que não devia. Seria insensatez abraçar o discurso. Eu sou assim, pronto, acabou. Né? Tem a musiquinha ainda que a turma canta lá. Sou Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, o Senhor é tão lindo que Ele vai nos dando ponderamento, né? Ele vai nos equilibrando, colocando aquilo nem tão alto, nem tão baixo, mas totalmente equilibrado e não matando a nossa essência, que nós somos nele. Necessitamos de sabedoria do alto para todas as áreas da nossa vida, e se pedirmos prudência para entender como agir, o Pai Celestial nos concederá prudência. Temos que ter prudência em todas as coisas, né? Não vamos pisar em ovos. Pisar em ovos é diferente de ter prudência. Pisar em ovos é quando você tem uma pessoa do seu lado que você não sabe como falar, porque tudo que você fala vai para o lado contrário. E prudência é você saber como falar para que não fira aquela pessoa. Prudência é falar a verdade de Deus, mas em amor. Quem sabe o Senhor não deseja que você manifeste a alegria de um jeito novo que ainda não conhece. Então a alegria do Senhor, ela é muito maior do que só sorriso. Ela é muito mais. A alegria do Senhor é um abraço, é uma mensagem, é ministrar um louvor, né? É falar a palavra, a verdade, mas de um jeito onde sempre há a esperança, como foi ministrado na quarta-feira. Né? Então, tem pessoas que não ministram a palavra carrascamente. Né? Eu já conheci pessoas assim. E aí o que acontece? A gente pega e fala assim: olha, eu já nem quero ouvir, porque cada vez que a pessoa abrir a boca, vai ser um pesar em cima da minha vida, né? Então, a alegria do Senhor, existem formas e maneiras de se demonstrar em diversas maneiras no corpo de Cristo. Né? Servindo café. Quantas vezes pessoas chegam para mim e falam assim: olha, quem fez o café? E eu falo tal pessoa. E a pessoa vai até a pessoa falar obrigado pelo café, porque ela se sentiu amada por aquilo, se sente alegre. Por isso, temos que estar constantemente conectadas ao Espírito Santo para compreendermos as melhores maneiras de nos portarmos em cada circunstância. Se estamos ligadas juntinha com o Espírito Santo, ele vai nos mostrar como nos devemos portar em todas e qualquer circunstâncias. Não tem como, né? Ser espalhafatosa o tempo todo, ser triste o tempo todo, não tem, né? É o equilíbrio do Espírito Santo. A mulher videira é fruto do esmagamento. Vamos lá, vai esmagar de novo. Convém lembrar que essa alegria transbordante não vem do nada. O vinho é produzido quando as uvas são espremidas, de modo que quando se pensa que tudo acabou e só restou o bagaço da fruta, dali surge o vinho novo, né? E como é bom estar nestas rodas de conversas, aonde nós encontramos uma mulher, onde ela já passou pelo processo, ela já foi esmagada e ela não ficou presa pelo processo. Ela passou e ela ainda tirou uma alegria daquele processo. Como é bom se assentar à mesa com mulheres assim, mulheres que são adiantadas no processo. Mais um spoiler, né, adiantadas no processo. Para quê? Porque elas já passaram por aquilo. E você não precisa cair nos mesmos buracos que ela caiu. Deus tem o seu particular com cada uma de nós, tem, mas nós podemos
compartilhar por onde já passamos. E nós que não passamos ainda podemos prestar atenção e não cair mais nos buracos. Assim como os outros tipos de mulheres analisadas nos últimos dias, a mulher videira também deve enfrentar um processo de transformação. Nesse caso, antes de produzir alegria, ela precisou ser prensada. Houve muito choro, né? Então, essa alegria veio da certeza dela, da fé que ela tinha, da perseverança, da resiliência que ela tinha, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em todas as circunstâncias. E chegou o tempo, né? Existem estações nas nossas vidas em que existe a estação do choro, né? Mas existe a estação da alegria. E quando essa estação da alegria chegar, vamos nos alegrar, né? Vamos dividir com outras qual foi o processo que nós passamos. Posso lhe dar um conselho, mulher videira? Descubra quem você é em Deus, e seja a sua melhor versão nele. Eleve o padrão e aprimore o seu. Né? Não se compare a ninguém, não imite ninguém. Seja quem Deus criou você para ser. É isso que ele fala aqui, seja a sua melhor versão. Não seja igual a outra, não seja. Né? Seja a sua melhor versão. Se a minha melhor versão hoje é ser dona de casa, eu vou ser dona de casa. Ontem, conversando com uma irmã, eu assim fiquei com meu coração acalentado, né? Vendo o processo de crescimento dela, né? E ela se tornando mãe mais uma vez, né? Não porque ela gerou mais uma criança, teve mais um filho, não, mas que Deus deu uma nova habilidade para ela agora, dela ser uma nova mãe, porque ela, quando ela gerou dentro do ventre dela, ela criou expectativas, ela teve sonhos, né, em relação a essa criança. E quando essa criança nasceu, ela nasceu perfeita aos olhos de Deus. E só que essa mãe, ela tem que gerar novamente, não só essa criança, porque essa criança já foi gerada por Deus, mas ela tem que se gerar novamente como mãe. E essa mãezinha está se gerando, está sendo doloroso, está sendo difícil, mas ela está se gerando, ela está tomando novos passos para que essa mãe nasça novamente, para que possa suprir a necessidade nova dessa filha, dessa criança e a necessidade mais do esposo. Mas ela precisa ser cuidada também, gerada. Ela não pode só gerar para que os outros sejam alimentados, ela também precisa de alimentação. E ela tem feito isso, né? Para a honra e glória de Deus. Eleve o padrão e aprimore o seu vinho. Qual é o seu vinho hoje? Não fica vendo o vinho do outro, vê o vinho seu hoje. Eu posso servir melhor na igreja, em qual ministério? Eu posso servir melhor a minha família fazendo o que hoje? Eu ouvi esses dias em alguma coisa que diz assim, de sermos presentes, né? Nós não somos presentes. Deus é um Deus presente, mas e nós temos sido presentes para a vida dos nossos filhos? Quantas vezes os nossos filhos chegam para falar com a gente e a gente tá com o celular na mão? Então, não, pode falar, eu tô ouvindo, eu tô respondendo aqui, mas eu tô ouvindo. Né? E essa presença na vida dos nossos filhos vale muito. Né? Presença de qualidade. Então, essa é a minha melhor versão hoje, ser presente na vida dos meus filhos, porque um dia eles vão embora, eles vão crescer, eles vão casar, vão ter a vida deles. Né? Então, qual é o melhor vinho que eu posso produzir hoje? Quando você entender sua identidade, jamais buscará ser outra pessoa. Esse foi o segredo da videira. Ela não deixou sua essência, seu sabor, sua alegria para apenas ser a árvore mais alto que o vento agita. Né? Isso aqui, ele fala que o segredo é que ela não deixou a sua essência. Né? Isso é renunciar o nosso eu. Renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós achamos que é certo, os caminhos que achamos que é aquilo que devemos fazer, né? Existem renúncias nas nossas vidas que traz dor, né? São as podas, mais um pouquinho vai falar sobre isso. Então, renúncia. Eu renuncio porque o Senhor fala que lá na frente vai ter algo novo e Ele não vai me mostrar o que é algo novo até chegar lá.
mas eu decido renunciar em favor de Cristo. Não se esqueça disso, os convites virão para muitas vezes tirar você do lugar do propósito e autoridade confiado por Deus. Nós temos que tomar cuidado com os convites, né? Por quê? Porque o inimigo, o mundo que está ao nosso derredor, ele conhece aquilo que às vezes traz alegria no nosso ego. Então nós vamos receber convites. E a gente tem que prestar atenção, quais são os convites enviados por Deus e quais os convites enviados pelo inimigo das nossas almas que vão nos tirar do propósito e pior, da autoridade que Deus nos deu. Existem níveis maiores de graça e unção, os quais que o Senhor deseja que você desfrute. Olha a palavra, graça e unção, que vem dele. Eu não compro graça, eu não compro unção. Isso vem dele. E ele derrama sobre as quais pessoas ele sabe que tem um coração contrido e entregue a ele. Ele o chamou não só para que você cumpra um chamado especial e ministerial, mas também para que aumente o padrão do ambiente que está plantada e de todos os lugares por onde passar. Olha que interessante, o que o Senhor está semeando na nossa vida hoje é para mudar o ambiente. Não é só para a nossa vida, é para mudar o ambiente aonde nós estamos. Isso é maravilhoso, né? É uma sementinha que Deus fala, é 1%. Multiplicou 1%. Então começou numa pessoa, vai aumentando, 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 cada vez ficando mais largo, vai alargando as tendas, né? Vai dando continuidade isso para gerações e para outras pessoas. Começamos a mesa numa casa, estamos à mesa reunidas na igreja, levamos a mesa para nossa casa, para os nossos familiares, vamos tirar férias, levamos a mesa para outras pessoas. Isso é lindo o que o Senhor está fazendo. Por isso que é aumentar o padrão do ambiente. Não empinar o nariz e dizer, olha o que o Senhor fez comigo, agora eu sou um coach da vida. Não, eu continuo simplesmente sendo filha de Deus, humilde e esperando o próximo passo. Para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para o servir lá fora. É assim que é a nossa vida. Além disso, assim como a oliveira e a figueira, que precisam ser podadas para produzir frutos melhores, a videira também requer certos cuidados. E o principal é proporcionar uma estrutura por onde ela possa se expandir. Porque se crescer rasteira e espalhar pelo chão, a uva não terá o mesmo gosto, até mesmo a sua tonalidade será outra. Isso sem contar que correrá o risco de ser pisoteada ou comida por animais. Olha só. Estrutura. O Senhor é que vai mostrar por onde nós vamos. Com essa alegria, com essa unção, né, com essa graça que Ele nos deu. A gente não pode ir por qualquer canto, porque não vai dar o mesmo fruto do jeito que Ele queria que a gente desse. Esse é o motivo pelo qual os vinicultores usam a treliça, uma estrutura de suporte composta de barras de madeira entrelaçadas para dar sustentação e direcionar o crescimento da videira. A mulher videira pode ter dificuldades em lidar com pessoas que exercem autoridade sobre ela, tanto no âmbito familiar, quanto na vida profissional e na igreja, mas precisa de suporte e direcionamento. Então, olha só, ter dificuldade em ser liderada. Existem pessoas que são chamadas pela graça e pela unção do Senhor para ser líderes, e tem outras que são chamadas pela graça e unção do Senhor para serem lideradas. E quando a gente sai desses dois níveis, começa a ver os atritos, os choques. Porque é o Senhor que nos direciona aonde nós devemos estar. Ninguém escolhe. É o Senhor, é algo derramado pelas mãos do Senhor, né? E o que acontece? Quando existem pessoas que têm dificuldade, né, de ter autoridade sobre essa vida, o que acontece? Ela precisa de suporte e direcionamento.
Então, se você se identifica com esse tipo de mulher, ore para que o Senhor coloque as pessoas certas em sua trajetória e lhe dê a humildade para aprender e ser auxiliada. Às vezes temos dificuldades, né, em relação à vida do nosso marido. Tudo que o nosso marido fala parece que quer nos confrontar e não é isso, né? A gente acha que está todo mundo contra a nossa vida e não é isso. Né, o nosso nível, né? Existe um nível lá, né? A gente vê muito isso no desenho, naqueles níveis lá, onde está a temperatura da raiva da pessoa. Né, existem níveis na nossa vida, mas às vezes a gente está no talo, porque a gente criou tanta expectativa, pensou que era para estar num lugar, não é? Não recebeu essa unção do Senhor, essa graça, não sabe quem é. E o que que acontece? A gente começa a perder a humildade. Né? A gente perde essa doçura que o Senhor nos fez como mulheres. E aí o que que acontece? A gente precisa de alguém nos auxiliando. Como é bom a gente ter amigas auxiliadoras, irmãs auxiliadoras que nos botam no prumo de novo. Como é bom. E se você é uma mulher com um perfil diferente, seja alguém que prestará apoio, aconselhará e ajudar essas mulheres videiras. Olha lá, a gente precisa dar apoio a algumas pessoas que precisam ser podadas. Não é fácil? Não é fácil. Porque, na verdade, às vezes a gente quer ir lá, meter um machado e falar, morre de vez, não é verdade? Né? Nós não é assim, então, todo anjinho, todo dia, não. Não é. A gente sabe que não é. Mas o Senhor tem um chamado para a nossa vida, de prestar apoio, aconselhar essas mulheres, para que elas possam crescer naquilo que o Senhor as chamou para ser. Né? E a gente precisa se vigiar, porque senão a gente vai e mata outra. Aonde Deus está trabalhando, a gente tem que ter fé, perseverança, esperança de que como Deus nos amou e cuidou de nós, nos podou onde a gente precisava ser podada, a nossa irmã também está sendo podada. Se ela não deixar, o problema é dela, mas o nosso dever é orar, é entrar nessa brecha, interceder, entregar ao Senhor, falar: Senhor, muda, ajuda ela a mudar, poda sim, mas ajuda, Senhor. Agora, se ela não quiser e não acontecer o processo, não cabe mais a mim. Já foi entregue, eu fiz a minha parte. Finalizo esses dias com um encorajamento. Mulher videira, alegre-se. O Pai Celestial criou você de forma notável e particular. Busque sabedoria do alto e, assim como a palavra nos instrui, tudo o que fizer, faça bem feito. Em outras palavras, eleve o padrão e lembre-se de sempre se submeter à estrutura divina para que possa ter a cor, o sabor e a alegria que todos esperam ver em você. Se submeta a Deus. Em primeiro lugar, depois vai ter que se submeter às vezes a homens, vai ter, porque Deus estabeleceu isso. Mas é aquilo que ele falou aqui atrás: eleve o padrão e aprimore o seu vinho. Em qual estação você está? Aprimore, aprimore aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Amém? Senhor Deus, somos gratas a Ti, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Não tem, Pai, como não se alegrar, Senhor. Não tem como não estar radiante, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor fala para a nossa vida, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a nos lembrar dessa palavra, Pai. Quando estivermos aí, Senhor Deus, e estivermos às mesas, Senhor, que nós demos o nosso melhor, Pai. E que principalmente, Senhor, nós sermos geradoras de ambiente, Senhor, que trazem glória para o Senhor, geradora, Senhor, de alegria, Senhor, de paixão pela Tua palavra, Senhor Deus, de declarar a Tua verdade, Senhor, de sermos quem nós somos no Senhor, Pai, e darmos o melhor fruto para o Senhor, Pai, conforme o Senhor nos fez. Seja liderando, seja liderada, Senhor, seja servindo na tua casa, em qualquer área, Senhor, seja no nosso lar, Pai, que sejamos esposas melhores, Senhor, esposas amáveis, Senhor, auxiliadoras, Senhor Deus, Pai, que possamos ter tempo, Senhor, de qualidade com os nossos filhos, possamos sentar à mesa, Senhor, com os nossos familiares, Senhor, e ali engrandecer o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia e pela tua palavra, Pai. Eu oro, Senhor, para que
que as minhas irmãs, Senhor, para que a minha vida seja totalmente transformada, Senhor, através da tua palavra, Pai. E cada uma receba, Senhor, do Senhor a unção e a graça que cada uma de nós já está predeterminada pelo Senhor ser derramado, Pai. Em nome de Jesus, amém.